Bom dia a todos os vereadores, agradeço pela presença. Bom dia também aos alvoradenses que nos acompanham via internet. E dando início a essa sessão extraordinária, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, solicito da secretária a leitura do livro de presença. Bom dia. Adécio Búfalo Júnior. Presente. Bruno Henrique Malaguti. Presente. Cândido José de Almeida. Carmen Santa de Jesus Pérez. Presente. Stephanie Barroso, presente. Onivaldo Piovesana. Presente. Rafaela Martins. Presente. Reinaldo Gabriel. Presente. Tiago da Penha. Presente. Prosseguindo com a sessão, submeto a ata da sessão anterior em discussão. Não havendo discussão, submeto em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Prosseguindo com a sessão, não havendo expediente, daremos início à pauta, à ordem do dia. Solicito da secretária que proceda a leitura dos projetos em pauta. Projeto de Lei número 69 de 2025. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Valor 116 mil. Autor Executivo Municipal. Submeto ao plenário o projeto de lei número 69/2025 para a primeira discussão. Não havendo discussão, submeto em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado o projeto de lei número 69/2025 em primeira votação por unanimidade. Projeto de Lei número 70 de 2025. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Valor R$ 620,34. Autor Executivo Municipal. Submeto também ao plenário o projeto de lei número 70/2025 para a primeira discussão. Não havendo discussão, submeto em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado o projeto de lei número 70/2025 em primeira discussão e votação por unanimidade. Projeto de Lei número 71 de 2025. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Valor R$ 184.867,52. Autor Executivo Municipal. Coloco ao plenário o projeto de lei número 71/2025 para a primeira discussão. Não havendo discussão, submeto em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado o projeto de lei número 71/2025 em primeira discussão e votação por unanimidade. Projeto de Lei número 72 de 2025. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Valor R$ 254.543,07. Autor Executivo Municipal.
Submeto ao plenário o projeto de lei número 72/2025, em primeira discussão. Não havendo discussão, submeto em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado o projeto de lei número 72/2025, em primeira discussão e votação por unanimidade. Projeto de lei número 73 de 2025. Autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. Valor R$ 86.648,64. Autor Executivo Municipal. Submeto ao plenário o projeto de lei número 73/2025 para a primeira discussão. Não havendo discussão, submeto em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Não havendo manifestação, está o projeto de lei em votação. Não havendo discussão, submeto em está em votação o projeto de lei número 73. Não havendo manifestação, está o projeto número 73/2025 aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 74 de 2025. Cria o Comitê Municipal de Transporte Escolar e dá outras providências. Autor Executivo Municipal. Submeto ao plenário o projeto de lei número 74/2025 para a primeira discussão. Não havendo discussão, submeto em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado o projeto de lei 74/2025 em primeira discussão e votação por unanimidade. Projeto de lei número 75 de 2025. Institui o Programa Municipal de Educação Ambiental para Resíduos Sólidos Urbanos e dá outras providências. Autor Executivo Municipal. Submeto ao plenário o projeto de lei número 75/2025 para a primeira discussão. Não havendo discussão, submeto em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado o projeto de lei número 75/2025 em primeira votação por unanimidade. Projeto de lei número 76 de 2025. Institui a Política Municipal de Educação Ambiental e o Sistema Municipal de Educação Ambiental e dá outras providências. Autor Executivo Municipal. Submeto ao plenário o projeto de lei número 76/2025 para a primeira discussão. Não havendo discussão, submeto em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado o projeto de lei número 76/2025 em primeira discussão e votação por unanimidade. Projeto de lei número 77 de 2025. Prorroga o Plano Municipal de Educação regulamentado pela Lei nº 2160 de 2015. Autor Executivo Municipal. Submeto ao plenário o projeto de lei número 77/2025 para a primeira discussão. Não havendo discussão, submeto em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado o projeto de lei número 77/2025 em primeira votação por unanimidade. Terminada a ordem do dia e antes de fazer a convocação dos nobres vereadores para outra sessão extraordinária, para a discussão e votação dos projetos de lei que acabamos de discutir e votar, questiono a questão do horário. A gente marcou essa reunião para 11h45, mas percebi que houve algum problema com relação a alguns edis que têm dificuldade de comparecer nesse horário. Antes da convocação, gostaria que houvesse um consenso em relação ao horário. Qual horário seria melhor para que a gente pudesse fazer a convocação? 11h45 ou 20 horas? Amanhã.
Bem, continuando com a sessão, convoco os nobres vereadores para a sessão extraordinária do dia 24, às 11h45, tendo como ordem do dia os projetos de lei 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 e 77/2025, para segunda discussão e votação. Nada mais havendo a tratar, eu quero agradecer os nobres vereadores pela presença, agradecer também os alvoradenses que nos prestigiam via internet e declaro encerrada essa sessão em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.